Olá, quem está aí na lida dos concursos públicos sabe muito bem. O artigo 5º da nossa Constituição é matéria certa na prova. E olha, dentro dele, as garantias penais funcionam como um verdadeiro escudo do cidadão contra o poder do Estado. São elas que colocam as regras do jogo, sabe? Para garantir que ninguém seja tratado de um jeito injusto ou arbitrário. Então, bora mergulhar nesse tema que é figurinha carimbada nos exames. Para a gente organizar bem o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a ideia geral dessas garantias. Depois, a gente entra de cabeça no princípio que é a base de tudo, que é o da legalidade. Na sequência, a gente vai ver como o tempo afeta a lei penal, quais são os limites do Estado na hora de punir e, para fechar com tudo, quais são os direitos de quem está cumprindo pena. Então, vamos lá. O que são, afinal, essas garantias penais? A gente pode pensar nelas como as defesas mais básicas que toda e qualquer pessoa tem dentro do sistema de justiça criminal. E um ponto muito importante: isso não é um favor, tá? São direitos fundamentais escritos na Constituição, feitos justamente para limitar o poder do Estado e assegurar um processo justo para todo mundo. Essa é a pergunta-chave, né? A resposta para ela está numa série de princípios que são, basicamente, a espinha dorsal do nosso direito penal. E aqui, ó, vai uma dica valiosa para quem foca em concursos, principalmente no padrão da banca AFEPESE. Dominar esses princípios pode ser o diferencial para garantir aquela vaga. Então, vamos a fundo neles. Bom, tudo, absolutamente tudo, começa por aqui. O princípio da legalidade é a garantia número 1, a mais fundamental de todas. Sem ele, a gente não teria nenhuma segurança jurídica e a porta para o abuso de poder estaria totalmente aberta. É a regra de ouro do direito penal. E aqui está o pulo do gato. Esse princípio tem duas partes que a gente precisa entender bem. A primeira, não há crime sem lei anterior que o defina. Isso significa o seguinte: uma atitude só pode ser considerada crime se uma lei, criada antes do fato acontecer, já dizia isso. A segunda parte, não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, a punição para o crime também já tem que estar prevista em lei. É simples, direto e, como eu disse, fundamental. E olha aí, direto da fonte, o texto da Constituição. Uma dica prática para a prova: é muito importante conhecer a literalidade de alguns incisos. E esse trecho do artigo 5º é a expressão máxima da legalidade. Ele vale não só para o direito penal, mas para toda a nossa vida em sociedade. Certo. Agora a gente vai para outro conceito que cai demais: a aplicação da lei penal no tempo. Pensa só, se uma nova lei criminal é criada hoje, ela pode ser usada para julgar um crime que aconteceu na semana passada? A Constituição dá uma resposta bem clara para isso. A regra geral é super clara. A lei penal não volta no tempo, não retroage. Ela só vale para os fatos que aconteceram a partir do momento em que ela começou a valer. Isso traz segurança, previsibilidade. A pessoa que comete um ato sabe, ou pelo menos deveria saber, quais são as consequências legais naquele momento. E agora, ó, atenção máxima, porque aqui mora a famosa pegadinha de concurso. Essa regra de não voltar no tempo tem uma exceção que as bancas simplesmente adoram cobrar. A lei penal pode, e mais do que isso, ela deve retroagir se for para beneficiar o réu. É preciso gravar isso a fogo. Vamos reforçar para não ter erro. Não importa se a pessoa já foi condenada, se está cumprindo a pena ou se o processo ainda está rolando. Se aparecer uma lei nova que diminui a pena, ou que até deixa de considerar aquele ato como crime, por exemplo, essa lei nova tem que ser aplicada para os fatos que aconteceram lá atrás. O ponto central é esse: se for para beneficiar, a lei sempre retroage. Ok, já passamos pela definição do crime, pela aplicação da lei no tempo. Agora, vamos dar uma olhada no que a Constituição fala sobre as punições. O Estado não pode sair aplicando qualquer tipo de pena que dá na telha, não. Existem limites bem rígidos para isso. Um dos princípios mais importantes aqui é o da individualização da pena. O que isso quer dizer? Basicamente, que a punição não é uma receita de bolo igual para todo mundo. Ela precisa ser ajustada para cada caso específico. E mais, o cumprimento dessa pena também tem que levar em conta as características do crime e da pessoa, como a natureza do delito, a idade e o sexo. A Constituição faz uma divisão bem clara. Entender a diferença entre essas duas listas é questão de prova na certa. A lista de penas que são permitidas é o que a gente chama de rol exemplificativo. É como se fosse uma lista de exemplos, de sugestões. A lei pode criar outras desde que não sejam as proibidas. Já a lista das proibidas é taxativa, ou seja, é uma lista fechada. O que está ali é proibido e ponto final. Não tem brecha. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Do lado das permitidas, a gente vê as mais conhecidas. Agora, o lado direito é o que as provas amam.
No Brasil, são proibidas penas de morte, com aquela única e específica exceção em caso de guerra declarada. Também são proibidas penas de caráter perpétuo, tanto que, na prática, nossa lei limita o tempo máximo de prisão. E, claro, nada de trabalhos forçados, banimento ou penas cruéis. E agora a gente chega na nossa última parte. É essencial entender que ser condenado a uma pena de prisão restringe a liberdade de ir e vir, claro, mas não apaga a condição de ser humano da pessoa, nem os direitos fundamentais que vêm com ela. A Constituição, pode ter certeza, ultrapassa os muros da prisão. Esse inciso aqui é a base de tudo. Ele garante que, enquanto estiver sob a responsabilidade do Estado, a dignidade da pessoa presa tem que ser respeitada. Qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante é uma violação direta da nossa Constituição. E os direitos não param por aí, não. Além da integridade, a Constituição assegura o direito de ficar em silêncio, o direito à assistência de um advogado e da família, e olha que importante, também garante condições especiais para mulheres presas, como o direito de amamentar os filhos. São garantias que reafirmam a humanidade de cada pessoa, não importa o crime que ela tenha cometido. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A forma como uma sociedade trata a sua população carcerária diz muito sobre os valores dessa sociedade. Proteger os direitos de todos, sem nenhuma exceção, não é só uma obrigação legal, é a própria definição de uma sociedade que se quer justa e democrática. A força de um Estado de Direito se mede justamente pela proteção que ele oferece até para os mais vulneráveis.